Oi, gente. Hoje nossa conversa é sobre cristais, mais exatamente sobre a Swarovski. Nesse bate-papo está conosco Carla Assunção, diretora-geral da marca no Brasil, Chile e Argentina. O show business começa agora. Há pelo menos 2 décadas atuando em uma das maiores empresas de acessórios de luxo no mundo, ela hoje está à frente do processo de reposicionamento da marca Swarovski na região da América do Sul. Isto é, Brasil, Chile e Argentina. Vamos falar agora com Carla Assunção, diretora-geral da marca. Boa noite, Carla. Boa noite, Sônia. Bem-vinda ao Show Business. Obrigada pelo seu tempo. Bom, vou começar dizendo que eu sou apaixonada por brilho. Eu acho que metade das mulheres no mundo. A que você atribui essa paixão por brilho? A Swarovski enfim... Olha, gente, esse aqui é Swarovski. É o que ela está ali, Swarovski. Caso Vocês sim. teriam uma ideia do que é. Bom, Sônia, primeiro eu quero agradecer estar sentada aqui nessa cadeira. Uma honra estar aqui com você, então eu te agradeço muito. Imagina, uma honra é minha. Eu vou perguntar tudo, depois você vai se arrepender. Não tem problema, pode perguntar. Espero conseguir responder. Bom, enfim, essa história toda ela é fascinante, porque ela começa exatamente como você começou a sua fala. Eu acho que a mulher ela tem uma adoração pelo brilho, pelas pedras. E eu acho que tudo isso está muito envolvido com essa fascinação que a mulher tem pela luz, por se sentir pela bem. Luz. Então, pelo sol, né? Sol, luz, que, assim, eu acho que tem um significado humano por trás de tudo isso e que a empresa representa isso ao longo da sua trajetória, que é secular, né? Uma empresa fundada em 1895 e ela 1895. E o fundador ele tem uma fala que ela é muito atual e presente na nossa companhia, que ele fala que toda mulher merece o brilho de um diamante. E foi baseado nessa intenção, nesse desejo do Daniel Swarovski, que toda a história da empresa se permeou. Porque hoje, eu acho que a verdade da Swarovski ela é essa, é exatamente essa. Ela é uma empresa de luxo, mas ainda acessível. Me diz como começaram as operações. Elas começaram com pedras, com diamantes, com pedras genuínas. Como é que foi? Não que as pedras das Swarovski não sejam genuínas, mas elas são pedras industriais, né? Industrializadas. Sim. Portanto, gente, tem até mais brilho. Explica um pouquinho. A história é linda, na verdade a história é muito bonita, porque o Daniel Swarovski, ele nasceu naquela região que era a antiga Tchecoslováquia, que era a região da Boêmia, onde existiam as lapidações de cristal manual, era altamente artesanal e manual. E aí ele, com uma cabeça inovadora, eu digo que Steve Jobs, ele veio assim, já inspirado nessas pessoas de outros séculos, porque ele era já inovador e disruptivo, ele desenvolve um método mecânico de lapidar cristais. E aí vem a percepção dele de que se ele continuasse naquela região com uma alta concorrência, porque ali era uma região de lapidação de cristais, ele resolve migrar, sair daquela região e migrar para a Áustria, e ali ele funda a Swarovski e mecaniza a lapidação de cristal. E por que eu te conto essa história? Porque naquela época, quem tinha acesso ao brilho, às pedras, era simplesmente a alta sociedade europeia. E aí ele percebe que ali ele tem um tesouro. Então ele pega essa inovação e essa descoberta, onde ele consegue criar em escala um produto único de alta qualidade. Ele pega e vai a Paris e começa a apresentar essa inovação e essa descoberta para as grandes maisons, para as marcas Christian Dior, Chanel, naquela época, para dar a eles a ideia de que eles podiam criar algo mais acessível, que não fosse somente a joia, na época, que eram produtos que só a alta sociedade podiam ter acesso. E aí que se cria... Como é que se lidava com cristais na época? Antes
Era tudo Swarovski? muito manual, né? Era tudo muito artesanal. Então, a Swarovski, ela realmente cria um novo segmento de mercado. Há mais de 100 anos? Há mais de 100 anos. Como faz isso? A cor Aurora Borealis foi uma cor desenvolvida por Christian Dior e Daniel Swarovski. Então, assim, as cores, as lapidações foram desenvolvidas com essas parcerias, com essas grandes maisons, aonde Chanel descobriu que ali ela criou bijuteria de alto luxo. Então, eu acho que o significado da existência da Swarovski, ele é muito interessante, porque ele traz essa alta qualidade, mas com uma acessibilidade que não existia até então. Carla, me explica, de onde vêm essas pedras? Como é que é o processo? Tá, lapidação e criação. Eu tenho que contar para você uma coisa. A Swarovski até hoje ela é quase que um segredo de família. Eu trabalho há 23 anos na companhia, eu já visitei partes do processo de produção, mas a criação, a produção do cristal ainda é guardada a 7 chaves. Tipo Coca-Cola, segredo da Coca-Cola. Coca-Cola. Para você ter uma ideia, quando um funcionário se aposenta nesse departamento da nossa fábrica, é a família que assume, é a próxima geração que assume a posição daquela pessoa. Sempre? Sempre. A Swarovski está numa pequena região da Áustria chamada Wattens e ainda existe essa tradição de sucessão familiar para alguns processos de produção da companhia que ainda são altamente secretos. Então é por isso que a Swarovski hoje ela tem a equivalência do brilho de um diamante e o melhor cristal do mundo, porque ainda existem processos altamente artesanais, ainda que uma empresa que cria-se cristal em escala. Então é fascinante essa coisa da inovação e tecnologia. Gente, nunca teve associada a essa artesania de espionagem, manual. Contra-espionagem. Olha, provavelmente. Provavelmente. Eu confesso para você que quando eu conheço a fábrica, quando visito, eu sempre tenho vontade de entrar naqueles lugares que tem aqueles sinais assim, aqui vocês não podem entrar, proibida a entrada. É onde a gente sempre tem vontade de conhecer. Qual é o tamanho da Swarovski no mundo? A Swarovski está presente a mais de 140 países. É uma empresa totalmente globalizada e... Um faturamento global de... Pois é, uma empresa familiar. Então, a gente ainda tem muitas restrições de entrar nesses números. A gente tem... Mesmo globais? É uma empresa hoje no tamanho por volta de 3 bilhões de euros. Nossa. Em nível global. Vocês conseguem manter esse nicho? Vocês nunca foram comprados por ninguém, por esses grandes grupos? Existe uma sedução, obviamente, desses grupos, porque é uma empresa realmente sedutora, fascinante, mas não. A família ela é altamente sustentável em termos financeiros, então é capital próprio e a família, pelo que eu vejo, ela não tem intenção nenhuma de mudar esse modelo de negócio. Engraçado, tipo Hermès, né? Tipo Hermès, exatamente. Hermès também são poucas marcas no mundo, ainda assim, que tem uma conotação, que são de luxo mesmo, tradição familiar, que mantém a fidelidade à família, ao produto. Aqui, América do Sul, o que você encontra de diferente de outras partes do mundo? Qual é o gosto do brasileiro? Quais são as nuances que vocês precisam respeitar para ter sucesso aqui? Olha, a gente tem mais similaridades do que diferenças, para minha surpresa, na minha jornada executiva. Eu acho que o que a gente tem de diferente, na verdade, não está tão atrelado a produto, a design especificamente. Eu acho que está muito mais atrelado a serviços. América Latina, o Brasil, nós somos mercados onde as empresas que gravitam nesse mercado de luxo, elas têm que ter um diferencial a mais no que diz respeito a serviço. A consumidora brasileira, ela é uma consumidora que ela cria um vínculo afetivo com a marca. São os latinos. São os latinos, de maneira geral. A Argentina também é muito assim. Então, a gente tem esse vínculo emocional com a marca, com que a expectativa desse consumidor, ele vai além do produto. Ele vai nas relações que ele constrói com aquela marca, com as pessoas que o atendem, etc. Então, a jornada de experiência, ela é diferenciada. Tanto é que tem marcas que, quando você tem o desenvolvimento do layout da sua operação de varejo, você adapta para
exercer nesses mercados um serviço adicional, porque o consumidor ele entra e ele fica horas na sua loja. Ele quer tomar um café, ele quer provar o produto, ele quer contar a sua história. Então, o serviço ele acaba sendo muito adaptado. E muito importante, né? Muito importante. E é magnífico isso, porque você realmente cria uma fidelização e um vínculo com esse consumidor que é excepcional. E a gente acaba virando benchmark. Quantas vezes a nossa operação na América Latina vira benchmark para outros mercados exatamente pela excelência de qualidade no atendimento? Então, eu acho que esse é o nosso maior diferencial. Eu vou ter que interromper um minutinho, Sim. mas eu quero conversar sobre você. Como é que aconteceu na pandemia, que as pessoas não conseguiam, enfim, experimentar, né? Sim. 2 minutinhos. Gente, no próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski do Brasil, Chile e Argentina. Voltamos com nossa entrevistada, Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski para o Brasil, Chile e Argentina. Carla, como que vocês se viraram na pandemia, sendo que o consumidor não podia experimentar, né? Porque você vê o brilho de uma pedra num computador, você vê... Sim. É difícil, né? Bastante difícil. Confesso para você que no começo, assim, aquele velho ditado que o que não te mata te fortalece, né? A gente teve que se reinventar e de uma maneira muito rápida, muito rápida. E mais uma vez o mercado da América Latina acabou sendo uma fonte de inspiração para outros mercados. Por várias questões. Primeiramente porque toda a nossa jornada digital, ela era ainda muito incipiente, comparado a toda a nossa presença física de marca na América Latina. Então, essa primeira transformação do digital, ela ocorreu efetivamente durante a pandemia, né? Então, os processos de digitalização da marca, de acessibilidade ao produto através dos nossos canais digitais, eles aconteceram na pandemia. Mas a sua pergunta, eu acho que ela é muito mais interessante. Como é que a gente, nesse processo, a gente continuou construindo vínculos com esse consumidor? Que é aí que vem a questão. E a Swarovski, e aqui eu acho que a América Latina teve grandes créditos, a gente começou a criar um serviço de concierge para esses consumidores. Esses consumidores dentro de casa, aonde a nossa maior preocupação, num primeiro momento, não foi vender, foi saber se esses consumidores estavam bem. A gente começou a contar a história da empresa para esses consumidores. Foi uma decisão que a gente teve estratégica extremamente assertiva. Eu me lembro muito bem de a gente estar numa reunião estratégica com a diretoria, todos à distância, e foi um insight que eu tive naquele momento, falando assim, a gente não vai vender agora. O negócio não é oferecer produto, é oferecer histórias. Nós vamos contar histórias para preencher esse momento de tanta incerteza desse nosso consumidor. E a gente começou a contar as histórias lindas que a empresa tem para contar. Porque a empresa, ela viveu histórias no mundo da arte, no mundo do cinema, sobre essa trajetória da própria família Swarovski. Conta pra gente alguma história. Você imagina Marilyn Monroe cantando Parabéns para Você, com um vestido coberto de Swarovski. Maria Callas cantando na Ópera de Paris, toda trajada com os nossos acessórios. Carmen Miranda, né? A gente restaurou todo o acervo de Carmen Miranda, com as nossas pedras. Então, assim, é muita história, é muita cultura que a gente tinha para contar. Isso foi um afago emocional naquele momento, enquanto a gente começou a criar uma plataforma digital para oferecer para esse cliente acesso ao produto e, mais que isso, solução em como usar esse produto no momento que você não tinha ocasiões para isso. Então, por exemplo, presentear as pessoas num momento desse, né? Receber um presente na sua casa num momento desse, foi uma das estratégias comerciais que a gente usou e foi muito bem sucedida. Bom, Carla, estou entendendo o seguinte, vocês conseguiram transformar dores num reforço aos valores que vocês têm? É mais ou menos isso? As dores reforçaram os valores, os códigos da companhia, certamente, e o que nos trouxe até aqui foi certamente essa ousadia de se transformar num momento tão difícil
e de tanta incerteza, né? Porque você pode imaginar, né, uma empresa que vem trafegando nesse mercado, que é um mercado do luxo. A primeira coisa que você pensa quando você está num momento desse é o que é essencial, né? Claro. E ela conseguiu se reinventar de maneira tal, e o mais interessante, Sônia, é que a gente se reinventou sendo ainda mais ousados. Isso foi incrível. Explico. Eu explico porque eu gosto de explicar essa questão. Por que eu digo isso? Porque a Swarovski, no meio da pandemia, ela resolveu ainda trazer um produto muito mais colorido, pedras maiores, lapidações mais ousadas e menos discretas. Nós trouxemos uma diretora criativa, Giovanna Engelbert, que trouxe a marca muito mais para o mercado de moda, para o mercado de tendência, do que aquele mercado mais clássico que a Swarovski transita tão bem. Então, o mais interessante é que a maneira como a gente se reinventou foi usando ainda mais. A própria companhia, a própria Swarovski, ela não provoca o consumidor a comprar quantidade, qualidade, né? mas sim a qualidade. Isso foi um ponto-chave estratégico durante a pandemia, ainda mais reforçado. As nossas peças, elas encareceram, porque elas se tornaram mais sofisticadas, para com que o consumidor, ele cada vez mais procure a qualidade e cada vez menos a quantidade, até por uma questão de sustentabilidade do próprio negócio e do mundo. Então, os nossos valores, eles estão muito também alinhados a isso, né? Como é que a gente pode gerar negócios, e eu gosto de falar que eu sou uma executiva, de retorno de investimento, para com que a empresa a qual eu represento, ela possa também agir em iniciativas que tenham um retorno de impacto. Exatamente. Era a próxima pergunta. Nosso show business agora é ESG. Exatamente. Como então, a empresa vocês precisa inserem existir nesse processo? É fascinante. Mas, assim, o bacana é isso. A Swarovski, ela promove o consumo de uma maneira consciente para com que a gente possa devolver isso de uma maneira impactante. E como é que a gente faz esse retorno, né? Isso, a Swarovski, ela tem uma fundação chamada Fundação Swarovski. Essa fundação, ela nasceu com a companhia, porque o Daniel Swarovski, ele sempre dizia exatamente isso que eu acabei de falar, que qual era o nosso retorno para a sociedade como companhia lucrativa. Essa Fundação Swarovski, ela tem vários pilares, ela tem 3 pilares essenciais. E entre eles, nós temos um pilar, que é o pilar da sustentabilidade, e tem um projeto maravilhoso chamado Escola d'Água. E a Escola d'Água, ela atua nas principais bacias hidrográficas do mundo. Aqui no Brasil, a gente já está há mais de 10 anos, com células na região da Amazônia, em 2 estados da região da Amazônia, no Pará e na região do Amazonas, no Rio Purus, onde a gente entra com esses princípios da Escola d'Água, que é educação no trato da água, saneamento nessas regiões de várzea, que é extremamente desafiador, e o autocuidado dessas comunidades ribeirinha, quilombola, indígenas, no uso da água. Porque foi, para mim... Quando vocês começaram isso? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É uma iniciativa extremamente silenciosa. Eu sou embaixadora desse projeto na América Latina. E eu fico fascinada de ver o quanto a gente já transformou a vida dessas crianças e dessas comunidades, porém de uma maneira muito discreta, porque realmente é uma intenção e uma vocação da companhia, independente do seu negócio em si, que é venda dos nossos produtos. Parabéns. Esse projeto ele é replicável por outras empresas? Vocês pensaram alguma vez em falar, olha, temos isso aqui que funciona, vocês não querem fazer também? Pois é. Eu fui convidada para participar de um fórum de investimento sustentável em Manaus. E, para minha surpresa, quando eu cheguei nesse fórum, e estavam as empresas ali que participavam desse fórum internacional, a Swarovski era a única empresa de moda. E causando uma estranheza nesse fórum, estou dizendo nesse fórum, veja bem, causando uma estranheza incrível, porque a gente estava, inclusive, com a nossa exposição fotográfica de todo esse trabalho que vem sendo feito há 10 anos, que já impactou mais de 20 mil crianças da região e etc.,
E causa essa estranheza e essa curiosidade. O que uma marca de luxo, de moda, está fazendo de maneira tão atuante nessa região e ainda com água. E para algo que, se você parar para pensar, quando a gente pensa na região amazônica, a gente pensa em floresta, a gente pensa na mata. Mas muitas vezes a gente não avalia que aquelas pessoas que vivem na região daquele rio tão denso, tão vasto, não têm acesso à água potável. Que é uma coisa interessante, incrível de se pensar. E esse é o nosso trabalho, a nossa missão na região. Então, eu acho que é muito inspirador, porque toda vez Como esse nicho foi selecionado? Como é que vocês escolheram esse nicho? Porque para você fabricar cristal, de maneira automatizada, você precisa de muita água. Tá. E essa água que é usada na nossa fábrica, porque a gente tem ainda a fábrica que produz o nosso cristal, ela está localizada em Wattens, na região do Tirol, na Áustria. Por que está lá? Porque ela está perto dos Alpes austríacos e essa água é de reuso, obviamente. Então, uma das missões em termos de retorno de impacto é no trato da água, porque ela tem a ver com a fabricação do nosso produto. Em todas as filiais da Swarovski no mundo, especialmente no Brasil? Aonde nós estamos presentes com a Fundação Swarovski e com a Escola d'Água, que são nas principais bacias hidrográficas. Então, nós estamos presentes no Brasil, nós estamos presentes nos Estados Unidos, no rio Mississippi, na Índia, na China, na Austrália. Agora, a primeira escola d'água com os oceanos, que foi a primeira experiência com oceanos. Legal. Vou te interromper mais uma vez, só um pouquinho. No próximo bloco, tem mais conversa com Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski, do Brasil, Chile e Argentina. Não saia daí. Voltamos com Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski, no Brasil, Chile e Argentina. Carla, estamos conversando sobre esse projeto lindo da Fundação de vocês, sobre águas. Esse projeto é um projeto que pode ser replicado? Ele pode... vocês conseguem fazer história nesse projeto? Ele é caro? Eu fiquei curiosa aqui. Enfim, sim, é um projeto que exige investimentos. Por isso que eu falo que eu, como executiva... eu tenho essa missão de trazer retorno de investimento para a companhia, para que ela possa cada vez mais investir nesses projetos de retorno de impacto. Por quê? Porque ele exige, primeiramente, uma equipe altamente capacitada para tocar esses projetos em nível local. Então, por exemplo, nós temos hoje uma líder desse projeto sentada numa comunidade chamada Tumbira, no Rio Amazonas, formada na Suécia. Então, assim, você precisa de pessoas altamente capacitadas, profissionais desse setor, para poder tocar um projeto de maneira consistente, como é o projeto Escola d'Água. Fora isso, você precisa encontrar tecnologias inovadoras para você, por exemplo, levar saneamento para uma região de várzea, onde o rio ele enche e ele seca. Então, um saneamento numa região dessa exige tecnologia, exige pesquisas. Então, são projetos que exigem investimento financeiro. E o mais interessante é que o retorno de investimento financeiro, quando se tratam desses projetos filantrópicos, ele tem um retorno de investimento muito grande, porque a transformação que é feita nesses projetos de maneira profissional, consistente e disciplinar é enorme, é monstruoso. As histórias que você ouve das transformações, elas são As pessoas incríveis. puxam, elas chupam. Elas chupam, elas chupam. porque a necessidade de conhecimento é tão grande quando você leva isso de maneira estruturada, porque esses projetos, eles são estruturados, né? São projetos que você vai e implementa e você tem vários KPIs que você analisa de retorno desses projetos. Então, quando você está presente de maneira consistente e no longo prazo, a transformação que acontece, ela é gigantesca. Bom, pensar que 85% da população brasileira não tem saneamento básico até hoje. Graças a Deus foi aprovado agora no Congresso esse projeto de saneamento, o marco regulatório. Vamos ver se isso anda, mas é chocante. No dia que eu soube disso, eu fiquei chocada. É por isso que eu estou insistindo em saber se
existe possibilidade de alguma outra empresa, alguém que esteja assistindo a gente, chegar para você e falar, olha, Carla, tem como replicar? Quanto eu tenho que investir para replicar isso? A Escola d'Água, quer dizer, a Fundação Swarovski, ela nunca entra num país, primeiro que ela não tem uma mentalidade, como é que eu vou dizer? Não sei se colonizador é a maneira certa e correta de dizer. Porque ela não chega com a intenção de dizer que ela sabe o que tem que ser feito. Ela ouve, ela olha a comunidade, ela ouve aquela região. Tanto é que as metodologias que nós aplicamos com a Escola d'Água no Brasil são completamente diferentes do que é aplicado, por exemplo, na Índia. Porque as necessidades de uma bacia hidrográfica na Índia, no Rio Ganges, ela é diferente do Rio Amazonas. Então, existe muita adaptação desses projetos. Vocês têm esse tipo de projeto na Índia? Temos no Rio Ganges. No Rio Ganges? Exatamente no Rio Ganges. Jesus, não é ali perto de... Não, é lá. Mais para cima. Então, assim, é um projeto que ele tem que ser feito, desenvolvido com o conhecimento local. Então, nós entramos nos países com fundações. Aqui no Brasil, o nosso parceiro é a FAS, no Amazonas. Ah, eu conheço. Então, é isso, é um trabalho a 4 mãos, feito com também, assim, a Swarovski, ela passa por um processo de auditoria bastante exigente para escolher os seus parceiros, para com que ela possa efetivamente causar impacto, aprendendo quais são as necessidades e não trazendo as soluções já enlatadas. Então, obviamente que eu acho que a gente tem muito por fazer, eu acho que a tua pergunta, se tem como chamar outras empresas para fazer a diferença, ou elas... o primeiro convite é vá conhecer o Amazonas e entender essa realidade, porque nós sentados aqui, a gente não conhece a realidade da Amazônia. A gente não conhece essas questões que a gente está aqui discutindo hoje. Bom, Carla, eu já vi que o custo do projeto eu não vou arrancar dela, né? Se alguém se interessar, liga direto. Exatamente. Liga direto para a fonte. É melhor. Carla, em termos de governança, o que a Swarovski tem de diferente? O que ela tem de diferente? Bom, 85% da nossa governança hoje está na mão da mulher. Então, assim, nós temos 85% das nossos cargos de chefia. Que o brilho não atrai, gente. Pois é. Então, assim, Mas foi uma coisa proposital ou foi natural? Foi natural. Eu vejo... Eu sou o fruto disso. Eu comecei na companhia como freelancer e sempre tive oportunidades, assim, e vejo, assim, nessa posição que hoje eu exerço, é 50-50. A sua antecessor é homem ou mulher? Não, eu sucedi um homem, um alemão. Mas, assim, hoje as minhas colegas, em nível global, é praticamente 50-50. Você vê gestores femininos e masculinos no mundo inteiro. Então, acho que a Swarovski, nesse sentido, ela já é uma empresa, eu diria, muito, muito em linha com as demandas atuais. Eu acho que, óbvio, a gente tem muito que aprender, que exercer, no que diz respeito a esse tema. LGBT, também... Então, ela não tem nós temos políticas globais que são muito alinhadas com todas essas questões. E aqui no Brasil é tão fascinante, Sônia, porque eu não preciso ter uma preocupação genuína em fazer essa transformação acontecer, porque ela vem natural, acontecendo, né? Sabe? É natural. Mas, como eu disse, a gente sempre tem espaço para melhoras. A gente percebe que a gente pode fazer ainda muito mais e a gente vem fazendo. Mas não é algo tão... como eu diria, tão diferente e tão desafiador a gente fazer essa transformação na companhia. Eu acho que o que a gente tem é sempre que melhorar o que a gente já sabe fazer. Bom, gente, aqui no intervalo eu fiquei sabendo que o primeiro gênero a usar um brinco foi o gênero masculino. Pois é, né? Aprendi com você, eu também não sabia. Foi muito interessante, porque eu fiquei muito curiosa em saber, sei lá, furar a orelha, como é que isso surgiu, né? Sim. A joia, ela está se tornando, pelo menos é o que eu percebo, você me corrige se eu estiver errada, uma coisa mais
geral. O homem usa, a mulher usa, o gay, enfim, todo mundo. O famoso usa. genderless, né? Assim, sem gênero. Multigênero. Vocês notam isso na demanda da Swarovski? Incrível, muito. É fascinante. Se você passa um dia numa das nossas lojas, você vê a diversidade desse público. Lógico que o nosso público ainda, majoritariamente, é o público feminino. Mas o que a gente percebe é que, além do público feminino, a gente tem... Isso está crescendo, né? Está crescendo, porque eu acho que a gente tem quebrado essas crenças que envelheceram, essas barreiras que envelheceram, né? As certezas que envelhecem. Por que a mulher... Olha, veja bem, a gente já aprendeu hoje que quem começou a usar brinco foi o homem, não foi nem a mulher. A gente se apropriou disso, né, ao longo da história. Então, eu acho que a gente está desafiando tudo isso novamente. A Swarovski, ela é uma empresa muito convidativa a tudo isso. Se você olhar nossas campanhas, toda a nossa comunicação, a gente aborda todos esses temas de maneira muito genuína e verdadeira. Então, é um convite a outros públicos também a experimentarem essa experiência do cristal. Em termos de cor, vocês têm pesquisa? Qual é a cor preferida? O que atrai mais nesse mundo dos brilhos? Olha, essa pergunta sua foi ótima, porque temos... Sabe a cor preferida? Que, para minha surpresa, rosa. Global, eu estou falando global. Rosa fúcsia. Essa é a cor mais utilizada em nível global. Gente, então eu ando fora. Eu posso dizer para você que você não... Vermelho. Vermelho, né? Vermelho. Eu achei que vermelho fosse uma coisa que Mas ele vem depois do rosa, olha que interessante. Os diamantes, né? No mundo, eles são, enfim, carérrimos, a extração é complicada, tudo complicado. Mas em termos de brilho, vocês têm pesquisa, por exemplo, se você mostra um diamante e um cristal, a pessoa rapidamente sabe diferenciar ou não? Ou é só um especialista? Depende. Existe o cristal, que é o cristal que você associa ao cristal de rocha, né, que é o cristal, o quartzo, e tem o cristal que está associado ao diamante. Qual é a diferença? A diferença é a lapidação. A Swarovski hoje, ela tem uma lapidação que ela equivale ao brilho do diamante. Então... Impressionante, né? Você não consegue. Assim, a olho nu, você não sabe dizer o que é um cristal da Swarovski, numa Riviera e um diamante. Obviamente que um especialista, ele vai bater saber o olho e vai saber. Mas em termos de brilho e refração, não existe diferença mais. Tecnologia. É assustador. Isso é bom. Ó, queria que nosso tempo está aqui terminando, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Possível? Possível. Não estava preparada, mas eu tenho vivido muito esse momento, assim, que eu acho que essa frase, ela me representa muito. Que eu ouvi de uma amiga, né, Natalie Klein, ela fala muito isso, que o tamanho da nossa responsabilidade, ela está diretamente associada ao tamanho do nosso privilégio. Então, eu tenho feito isso como uma verdade absoluta na minha vida. E é assim que eu tenho tentado permear o meu dia a dia. Carla, muito obrigada. É um prazer, Sônia. Queria vê-la outras vezes aqui com a gente. Muito obrigada, um prazer. Prazer é meu. O programa de hoje está terminando, mas antes de eu me despedir, seguimos na nossa missão de abordar sobre os pilares de ESG, ou seja, sustentabilidade, responsabilidade social e governança das empresas. Essa é uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo. Além da gente aprender muito com grandes líderes, com grandes nomes e nos inspirarmos nas ações praticadas para usar no futuro. Semana que vem, eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!